É a palavra do Senhor que estará sendo ministrada para nós. E a palavra do Senhor, ela é muito interessante, irmãos. A grande sistemática da palavra de Deus, que produz mudança e transformação na minha vida e na sua vida, ela não está tão somente no ouvir, mas a mudança e a transformação, ela ocorre com aquilo que você faz, com o que você ouve. A prática da palavra é que muda tudo. Ouvir, você pode ouvir, mas se você não colocar em prática, tudo aquilo que você ouve não terá efeito algum. Então, mais uma vez, nós seremos ministrados pelo Senhor. O Senhor nos trará uma palavra de início de ano, e eu peço que você preste muita atenção, porque essa palavra tem tudo a ver comigo e contigo. Amém, queridos? 2 Reis, capítulo 3. Nós vamos ler. Depois que a gente lê, tu põe lá para nós lá na tela, por favor, Caio. Só depois que a gente lê. Eu estou usando a versão Nova Almeida atualizada. E o capítulo 3 de 2 Reis nos diz o seguinte: o reinado de Jorão sobre Israel. Jorão, filho de Acabe, Acabe era aquele que era marido de Jezabel, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano do reinado de Josafá, rei de Judá. E reinou 12 anos. Verso 2 diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque ele tirou a coluna de Baal que o seu pai havia feito. No entanto, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que havia levado Israel a pecar e não se afastou deles. Agora começa aqui, a partir do verso 4. Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas, depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas, esse Mesa do verso 4, se revoltou contra o rei de Israel, Jorão. E isso naquele instante, Jorão saiu de Samaria e reuniu todo o exército de Israel, ou passou em revista todo o exército de Israel, e mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Você irá comigo à guerra contra Moabe? E Josafá respondeu: irei, sou com você, sou como você é. O meu povo é como o seu povo, e os meus cavalos são como os seus cavalos. Verso 8. E Josafá respondeu: por que caminho iremos? E Jorão respondeu: pelo caminho do deserto de Edom. Verso 9. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. E após 7 dias de marchas, o que aconteceu aí, irmãos? Não havia água para o exército e para os animais que os seguiam. Então o rei de Israel disse, Jorão disse: o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. E Josafá então pergunta: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por meio dele? E um dos servos do rei de Israel respondeu: aqui está Eliseu, filho de Safate, que era servo de Elias. E Josafá disse: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com Eliseu. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu a ver com você? Vá falar com os profetas de seu pai e os profetas de sua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor Deus é quem chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. E Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não daria atenção e nem olharia para você. Agora
me tragam um músico. Enquanto o músico tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu e este disse: assim diz o Senhor, façam nesse vale covas e mais covas, porque assim diz o Senhor, vocês não sentirão vento, nem verão chuva, mas este vale se encherá de água, e vocês beberão, bem como o seu gado e os seus animais, mas isto é ainda pouco aos olhos do Senhor. Ele também entregará Moabe em vossas mãos. Fala conosco, Deus. Nós precisamos ouvir a tua voz e as instruções que o Senhor tem para nós nesse tempo, nesse ano. Assim eu oro agradecido, em nome de Jesus. Digam amém. Caio, bota aquele slide bacana aí, Caio, que o Luan Gabriel projetou aí. Isso! Não é 13 não, é 2 Reis 3, mas beleza. Irmãos, nós vamos falar sobre esse tema. Pode repetir comigo? Primeiro o segundo e o terceiro, de novo, primeiro, segundo, terceiro, beleza, pode deixar aí bonitinho do jeito que está, Caio. Pare, atenção e siga. Irmãos, nós vamos contextualizar esta palavra e pouco a pouco nós vamos entendendo as instruções que o Espírito de Deus tem para nós dentro desta palavra. O que acontecia nesse contexto aqui? Havia uma instabilidade governamental sobre o reino de Israel. Por que isso, irmãos? Acabe, que era marido de Jezabel, ele entrou numa guerra com os sírios. Ele se disfarçou de um soldado comum, pediu para Josafá colocar vestes reais, porque se o rei da Síria procurasse dentre o povo quem era o rei daquele exército, eles não olhariam para Acabe, que estava vestido como um soldado comum, mas olhariam para Josafá, que não tinha nem nada a ver com aquela guerra, mas estava vestido com trajes reais, e eles então matariam Josafá. Mas Deus, ele é poderoso, irmãos. O exército da Síria invade, e eles estavam justamente em busca do rei. E quando eles olham para Josafá e veem Josafá vestido com vestes reais, eles dizem: ali o rei. Aí Josafá começa a gritar: não, eu sou Josafá, eu sou o rei do Judá, não tenho nada a ver com isso. Josafá tem sua vida poupada, então o flecheiro do exército da Síria lança uma flecha aleatoriamente, e aquela flecha atinge justamente o rei Acabe, que estava disfarçado para não morrer. A Bíblia diz que ele foi ferido de uma ferida mortal. Ele morreu dentro do carro que o conduziria para fora daquela batalha. Quando Acabe morre, irmãos, preste atenção, é preciso a gente falar isso para você entender o contexto. Quando Acabe morre, o seu filho Acasias reina em seu lugar. Acabe e Jezabel tinham colocado dentro do seu governo e do seu reino a idolatria. Eles adoravam a Baal, aos Astarotes, a Azerá. E quando Acasias herda o reino, ele apenas não adora Baal, mas ele também introduz bezerros de ouro no seu reinado. Ou seja, a idolatria continua. Há um problema no seu governo que durou apenas 2 anos. E ele, ao invés de consultar ao Senhor, manda consultar uma entidade chamada Abal-Zebub. E chega ao conhecimento do profeta, que pergunta a Acasias: por acaso não há rei Israel para você consultar uma entidade? Por conta disso, nesta cama que você está deitado, você não vai se levantar mais, e aí você morrerá. E assim aconteceu.
Acasias morre com 2 anos de governo e ele não deixou filhos. E como ele não deixou filhos, o seu irmão Jorão reina em seu lugar. Esse rei Mesa que nós lemos aqui, ele pagava tributos altíssimos para o rei Acabe, para o governo de Israel. E quando ele sabe que Acabe morreu, ele se revolta e diz: eu não vou pagar mais tributo. Eu não vou pagar nenhum tipo de tarifa alfandegária. Eu não pago mais um vintém para esse homem que era Jorão. Então, Jorão se sente ferido com aquela palavra. E ele então começa a chamar alguns aliados para si. E um dos aliados que ele mais uma vez chama, fazendo o mesmo que o seu pai Acabe fez, foi o rei Josafá. Amados do Senhor, aqui a gente já começa a perceber algumas coisas para nós. Acabe, ele era rei de Judá. Judá ainda servia e primava em reconhecer o Senhor como o único e verdadeiro Deus. Então nós podemos considerar e dizer que Acabe estava na presença de Deus, mas mesmo Acabe estando na presença de Deus, ele cede ao convite de Jorão, que era idólatra e que já estava afastado dos caminhos do Senhor, e diz aqui, vá comigo no texto, irmãos. Verso 7, deixa a sua Bíblia aberta. Olha só, Jorão sai, verso 6, passa o exército de Israel em revista e manda dizer a Josafá, rei de Judá, o rei Moabe se revoltou contra mim. E aí, Josafá, você vai vir a guerra comigo contra Moabe? E olha o que Josafá responde: irei. Eu sou como você é, e o meu povo é como o seu povo, e os meus cavaleiros são como os seus cavaleiros. Irmãos, o primeiro ponto que a gente já quer abordar aqui é que a gente precisa ter cuidado com as alianças que a gente quer fazer, irmãos. Com pessoas que não têm nada a ver comigo e contigo. Com pessoas que não professam a mesma fé que você. Com as pessoas que não têm os mesmos valores e princípios que você. As propostas virão, e quando elas vierem, cadê o slide que estava ali? Eu sei que o gato não comeu. Põe o slide ali, por favor, não tira não. Quando essas propostas vierem, é momento do pare. É o momento de parar, irmãos. A pessoa não tem nada a ver com você. Quer te envolver uma guerra que não é sua, em problemas que não são seus. O que você vai fazer lá? Jorão ainda se identifica. Olha, eu sou como você. O meu povo é como o seu povo. E os meus cavalos são os teus cavalos. Não é nada disso, irmãos. Cuidado com as alianças e com as propostas que te farão esse ano que está iniciando, queridos. Pare. Não se precipite com a tua boca para dizer sim. Ore, busque, peça direção a Deus. Outra coisa, irmãos, que é necessário fazer é ter planejamento. Aleluia. Nós lemos aqui, irmãos, que Jorão soube que Mesa não ia pagar mais tributo, então ele levanta e convoca o seu exército, passa em revista, vê como está a tropa, se estavam todos bem armados, todos paramentados para a guerra, e ele envolve Josafá, que diz: eu irei. Josafá, como sendo servo do Senhor, deveria ter questionado aquele posicionamento. Josafá deveria ter parado. Ei, espera aí, Jorão, vou consultar ao Senhor, mas ele não fez. Josafá ainda pergunta para ele no verso 8, por que caminho iremos? E Jorão responde, pelo caminho
do deserto de Edom. Deus te coloca em lugares férteis, cheios de água, cheio de subsistência, cheio de provisão, cheio de beleza. Mas aquele outro que te envolveu numa guerra que não era sua, ele quer que você atravesse com ele pelo deserto. Por isso, cuidado com as alianças, é a primeira orientação que o Senhor nos dá. E quando nós falamos sobre planejamento, irmãos, eles entrariam no deserto. No deserto há escassez de quê? Água. Eles iam entrando no deserto com uma tropa grande. E eles adentraram pelo deserto de Edom. Porque o rei de Edom estava fazendo parte desta coalizão contra a Mesa, o rei dos Moabitas. Então o rei de Edom cedeu o seu território para que Jorão e Josafá entrasse. Antes de tudo, consulte ao Senhor. Aí no verso 10, depois que eles passam essa problemática toda, só aí que se lembra de Deus. Entrou sem perguntar ao Senhor se era para entrar, comprou sem perguntar ao Senhor que era para comprar, fez sociedade sem perguntar ao Senhor se era para fazer, fez amizade sem perguntar ao Senhor se era para fazer, entrou num relacionamento sem perguntar ao Senhor se era para entrar, e quando tudo vira uma bola de neve, uma avalanche, Deus! Foi o que aconteceu aqui, irmãos. Senhor, disse o rei de Israel. Ele chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. O rei Jorão culpa ao Senhor. O rei Jorão, que era um rei idólatra, filho de Jezabel e Acabe, ele diz, foi o Senhor que nos chamou aqui para nos entregar na mão do inimigo de Moabe. Não. Quando ele diz isso, aí o homem de Deus se levanta. Se omitiu no início, mas quando ele já está envolvido também no problema, ele se levanta. Josafá perguntou, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por meio dele? Por que não perguntou antes? Aí, perceba que não foi nem o servo de Jorão que responde. Não foi nem Jorão que responde, foi um dos seus servos que diz assim, um dos servos do rei de Israel respondeu, aqui está Eliseu, filho de Safate, que era servo de Elias. Então Josafá diz, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com Eliseu, mas Eliseu disse ao rei de Israel, Jorão, olha o que Eliseu, o profeta, diz para esse rei idólatra, o que eu tenho a ver com você? Não há como ter comunhão entre mim e ti. Não há como ter comunhão entre luz e trevas. Não há como servir ao Senhor e servir ao mundo. O que eu tenho a ver contigo, Jorão? O que eu tenho a ver contigo? Parece até uma ignorância da parte do profeta, não é? Mas não, irmãos, ele está deixando bem claro que uma coisa é o servo de Deus, que uma coisa é ser luz e outra coisa é ser trevas, irmãos. Ele diz aqui que tenho eu a ver com você. Vá lá, procura lá os deuses e os profetas do seu pai e da sua mãe, de Jezabel e de Acabe. Procura eles lá, consultem eles lá. Agora que vocês estão com problema, querem consultar a mim, por que não fizeram antes? Parafraseando, era isso que o profeta estava querendo dizer. Mas, porém o rei de Israel lhe disse, não, porque foi o Senhor Deus que nos chamou aqui para nos entregar na mão de Moabe. Mais uma vez, o profeta ou o rei idólatra culpa a Deus, irmãos. Aí, Eliseu disse,
Olha o que o profeta diz. Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença eu estou, falando para o rei idólatra Jorão, se eu não respeitasse a presença de Josafá, que é homem de Deus, rei de Judá, eu não te daria atenção e nem olharia para você. Eliseu está dizendo para o rei Jorão e o rei de Edom, se não fosse um homem de Deus, eu nem olharia para a cara de vocês, eu nem daria atenção para vocês. Irmão, ser servo e serva do Senhor faz toda a diferença, mas a gente tem que estar preocupado com aquilo que Deus quer de nós, irmãos. E a gente precisa estar muito antenado, irmãos, para as respostas que o Senhor tem para nos dar acerca das nossas perguntas e indagações. Irmãos, se o povo, esse exército estava entrando no deserto, acabou a água no deserto, eles estavam à mercê do inimigo, eles queriam duas coisas apenas. Eles queriam a primeira, a água, e a segunda coisa, eles queriam vencer o inimigo, os moabitas. Quando eles vão ao profeta, olha a resposta do profeta. Agora, verso 15, me tragam um músico. Caramba, parece uma resposta sem noção, né? Poxa, a gente vem até o profeta, ele está vendo a nossa situação, está vendo que a situação aqui é de quase morte, que o exército de Moabe está lá, é uma vitória fácil, é uma tragédia anunciada, os nossos animais estão morrendo, parte do nosso exército está sucumbindo, porque já são 7 dias sem água, e a gente vem ao profeta, e o profeta diz, tragam um músico. Isso quer dizer para nós, irmãos, que nem sempre Deus vai nos dar a resposta que a gente quer ouvir, não, irmãos. Nem sempre as respostas de Deus, elas vão ser formatadas do jeito que a gente quer. Mas em quarto lugar, a gente precisa, irmãos, seguir as orientações de Deus. Por mais que pareçam absurdas, por mais que pareçam loucuras, por mais que você fale assim, caramba, eu vou pagar um King Kong, melhor é obedecer do que sacrificar. Porque quem obedece, sacrifica. Mas quem sacrifica, muitas vezes não obedece. Então nós precisamos estar atentos para seguir as orientações de Deus. O que ele pediu? Um músico? Então foram lá atrás do músico. Vá comigo no texto, irmãos. Verso 15. Agora me tragam um músico. Aí o texto já deixa bem para nós explícito que o músico chegou. Rapidinho arrumaram um músico. Enquanto o músico tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu. Enquanto os músicos tocam, o poder de Deus é derramado sobre a igreja. Enquanto há uma ministração de louvores que exaltam ao Senhor, o Senhor se faz presente em meio à adoração do seu povo. Por isso que eu falo, irmãos, um momento de oração e de adoração na igreja é para você decolar, sair da terra e entrar nas dimensões do céu, irmão. Não é para você ficar aí, ó. Tão grande é o meu Deus, cantarei com grande é o meu Deus. Irmãos, é esquecer de tudo. Porque um tangedor, um músico, foi chamado para aquele momento. O profeta poderia dar logo a resposta, mas ele falou assim, não, eu preciso de um músico. Eu preciso que uma atmosfera de adoração seja criada. Porque onde há o louvor e a adoração, o Espírito Santo de Deus se revela, irmão. E quando o músico começa a tocar, a Bíblia diz que o poder de Deus veio sobre Eliseu. A despeito de uma resposta que muitas vezes a gente não entende.
Traga um músico. Ué, mas e a água? Não, traga um músico primeiro. Porque a ordem de Deus é diferente da nossa ordem. A prioridade de Deus é diferente da minha prioridade da tua, querido. Aquilo que a gente acha que é bom para nós vai nos fazer mal lá atrás, porque a gente vê o aqui e agora, Deus vê lá na frente. Aí, quando o poder de Deus desce sobre Eliseu, aí este diz, este quem? Eliseu. Aleluia. Assim diz o Senhor: façam neste vale covas e mais covas. Outra resposta meia louca. Opa, que isso? Primeiro ele manda trazer um músico, agora manda fazer cova. Será que ele já está dizendo que a gente vai morrer de sede aqui nesse vale? Parece, né, irmãos? O ano que passou a gente ouviu falar muito de cova. E eles estão num momento iminente de quase morte, de seca, de fome e da fúria do inimigo moabita. E o profeta diz primeiro, manda um músico, e agora façam covas, ah meu Deus. Detalhe, irmãos. Quando o exército sai para a batalha, o exército não leva pá, o exército não leva picareta, o exército não leva colher de pedreiro, o exército não leva serrote, o exército não leva enxada. Aqueles homens estavam com todo o aparato militar, com todo o aparato bélico para uma guerra. Eles estavam com escudo, com lanças, com espadas. Mas a ordem do Senhor é: fazei neste vale covas e covas. Eu imagino a perplexidade dos soldados. E cara, como é que a gente vai cavar? Cara, o que é isso na tua mão? Escudo. Cara, começa a cavar. E começaram a cavar com escudo. Começaram a cavar com a ponta da lança. Começaram a cavar com capacete. Porque, irmãos, a despeito das nossas impossibilidades, ou do que não temos, Deus, Ele supre as nossas necessidades, e se Ele manda, só nos resta obedecer. Se Ele disse fazer, é para fazer, irmãos. Eles não tinham ferramentas adequadas, talvez não tinham habilidades adequadas, mas eles obedeceram à ordem de Deus, e eles usaram o que eles tinham em mãos, e cavaram as covas que o profeta mandou cavar. Irmãos, temos fé para isso, irmãos. Temos fé suficiente para a gente obedecer as coisas que aos nossos olhos são as mais absurdas que Deus pede de nós. Mas esses homens obedeceram. Por quê? Olha o que o profeta continua a dizer: façam neste vale covas e mais covas. Aí continua aqui a narrativa. Porque assim diz o Senhor: vocês não sentirão vento, nem verão chuva, mas este vale se encherá de água, e vocês beberão, bem como o seu gado e os seus animais, e isto ainda é pouco aos olhos do Senhor. Ele também entregará o inimigo Moabe em suas mãos. Irmãos, o que Deus está querendo dizer aqui, irmãos, é que quando Deus prepara a atmosfera do milagre e do sobrenatural, a gente não precisa ver nada e sentir nada, irmãos. A gente tem que parar com esse negócio. Estou sentindo um calafrio. Pode ser o gelo do ar-condicionado que está batendo aí na tua carcaça. O profeta diz: vocês não sentirão o vento, e vocês nem verão chuva. Ou seja, não é por sentir e não é por ver, é por crer. Vocês não sentirão vento e nem verão essa chuva, mas esse vale se encherá. A água que vocês querem vai começar a jorrar. A sede de vocês vai ser saciada, a fome de vocês vai ser saciada. E tem mais, isso ainda é pouco: eu vou dar o teu inimigo em tuas mãos. Aleluia, irmãos. A gente precisa, irmãos, estar atento, parar e seguir as orientações de Deus, irmão.
para que a gente viva, irmãos, as maravilhas de Deus. O fato de não vermos sinais não significa que Deus não está agindo, irmão. Deus é grande, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E o sexto ponto e último, a obediência a Deus nos fará viver os milagres que Ele tem para nós. Talvez pareça difícil o que você está vivendo hoje, querido. E talvez você tenha agido por impulso até aqui. Mas hoje essa palavra, essa primeira palavra que você recebe desse ano, diz para você parar primeiro e analisar e planejar. Irmãos, eu trabalhei com venda por quase 20 anos. E quando você envolve o cliente, ele compra no calor da emoção. Ele entra na loja para comprar uma TV de 32, porque o espaço que ele tem na sua sala comporta uma de 32. Mas o vendedor o persuade a sair de lá com uma de 50. Persuade, irmãos. O vendedor cria o ambiente, coloca o cliente sentado num sofá aconchegante, coloca uma música de fundo, já tem um filme projetado, hoje em 4K, Ultra HD. Senta aí, chefe. Aí o chefe sentou. Se liga no que o senhor vai ver agora. Pau, ligou. O cara viaja, irmãos. Olha só, imagina isso aqui na sua casa. O cara está viajando. Me empresta teu CPF. O cara está viajando e já está dando CPF. Senhor, 12 parcelas de 350, tá bom? Dá para pagar? Dá! E quando ele vê, irmãos, ele fez uma dívida que ele não precisava. Ele comprou algo que ele não precisava. Porque ele foi envolvido pelo calor da emoção, irmãos. Várias situações virão para nos envolver no calor da emoção. Mas pare antes. Preste atenção. E siga as orientações de Deus para a tua vida. Siga as orientações de Deus para a tua casa. Siga as orientações de Deus para a tua família. Porque se você se envolver em furada numa guerra que não é tua, não é só você que vai sofrer as consequências, todos os que estão no seu entorno também vão sofrer. Josafá já tinha sido envolvido lá com Acabe, mas não aprendeu, se envolveu com o filho dele, Jorão. E se não fosse a misericórdia do Senhor, por olhar e ver em Josafá a fé e uma vida daquele que crê, irmãos, todo esse exército sucumbiria, irmãos. E quando Deus diz que ainda é pouco, irmãos, Ele fez algo sobrenatural aqui acontecer, irmãos. Ele sacia a sede do exército. Ele faz a água encher aquelas covas, que eram uma espécie de fossos, valetas. E quando o exército inimigo chega, você começa a ver isso a partir do verso 21, quando o exército inimigo chega no sol a pino, o sol incide sobre aquela água, e quando eles olham para aquela água, a água estava de cor vermelha, e eles pensaram, eles desistiram, antes de morrer de fome, e para que eles não morressem de fome, eles se mataram uns aos outros. O Senhor confunde o inimigo, irmãos, quando a gente se coloca na presença dEle. O inimigo pensou que aqueles homens iam morrer de fome e de sede, e preferiram se matar. E quando o inimigo vê aquele sangue, ele decide que é a hora de entrar e invadir, onde estavam, segundo a ótica dele, só cadáveres, e retirar os despojos, os espólios da guerra. Só que quando eles entram no meio do deserto de Moabe, o exército do inimigo já estava com a sua fome e sede saciada, e vai lá e traça com poder e autoridade, destrói todo o exército dos moabitas. Inimigos vão se levantar, amados. Muita gente ruim, má e perversa vão se levantar.
mas você precisa estar fortalecido, fortalecida no Senhor. Você precisa receber essas instruções que eu vou novamente elencar aqui para você. A primeira, cuidado com as alianças, porque depois que entrar já era. Segundo, planeje bem antes de tomar uma decisão. Terceiro, antes de tudo, consulte ao Senhor. O quarto, siga as orientações de Deus. O quinto, o fato de não vermos sinais não significa que Deus não está agindo. E o sexto, a obediência a Deus nos fará viver os milagres que Ele tem para nós. Todas as vezes que você se deparar com um semáforo, ou um sinal de trânsito, você vai lembrar daquilo ali, irmãos. Você está vindo com o seu carro e de repente o sinal fica vermelho e você para. Quando está com o amarelo intermitente, você tem que prestar atenção que a qualquer momento ele fica. E quando ele está verde, o que está dizendo para você? Vai em paz. Vai na bênção. Mas quando você está atrasado e o sinal fica vermelho, você atravessa? Seja verdadeiro. Só não atravessa quando tem pardal, irmãos. Tu pode estar vindo a 3.000 por hora. Se tiver pardal, tu freia. Porque tu sabe que vai haver uma punição. Porque é infração gravíssima. E o pardal, irmãos, para nós aqui de alerta, é a palavra do Senhor, irmãos. Para que a gente não incorra em erros desnecessários e a gente perca pontos da nossa CNH espiritual, irmãos. Porque quando a gente invalida os pontos, a gente tem o nosso direito de dirigir cassado. Essa palavra é para nós, irmãos. Essa palavra é para mim e para você. Ouçamos a música do céu, irmãos. Quando aquele homem de Deus fala assim, ó, trazei-me um músico, foi entoada uma canção. E aquela canção inspirou o profeta, e o poder de Deus encheu a vida do profeta. Que a gente tenha sensibilidade, irmãos, de ouvir a música de Deus, que tem o tom certo, que tem a melodia perfeita, que tem o propósito e o intuito, irmãos, de nos abençoar e nos capacitar. Sabe por quê, irmãos? 2022 é o ano de obras maiores, irmãos. Obras maiores que vai requerer de mim e de você todo esforço. Não se precipite em tomar atitudes. Estou sendo enfático, irmãos. Eu e Ludmila estamos lendo o livro de Provérbios, além dessa dinâmica de leitura anual que nós também nos inscrevemos. E o livro de Provérbios, ele aponta muitas vezes para o cuidado que precisamos ter de não sermos fiador de ninguém. Pode vir com a carinha de santo, com a carinha de cachorro que caiu da mudança. Se pedir o teu nome emprestado, teu cartão emprestado, teu cheque emprestado, qual é a resposta? Não! Porque depois tu vai chorar, irmãos. Preste atenção. Se a pessoa não teve o cuidado com o nome dela, vai ter com o teu. A palavra de Deus nos orienta, irmãos, para a gente sair de todo tipo de arapuca. A gente entra porque a gente quer, irmão. Ai, tadinho, tadinho nada, irmãos. Tadinho nada, irmãos. Ele tinha que planejar antes. Tinha que parar antes. Tinha que prestar atenção. Depois que a trama o envolve, irmãos, já era, irmãos.
Então, irmãos, a palavra que o Senhor tem para nós nesta noite é: pare, preste atenção, siga. A palavra de Deus, irmãos, quando ela é pregada, ela tem um endereço, e o endereço é o meu coração e o teu coração. Quando nós estamos falando com vidas, irmãos, nós estamos lidando com algo que é eterno. A Bíblia diz, irmãos, que nós haveremos um dia de comparecer perante o tribunal do Senhor e dar conta de tudo que fizemos, de certo, de errado, e o que fizemos por meio do corpo. 2 Timóteo 2,9 vai dizer que o Senhor conhece os que são seus. Mas na parábola da grande ceia, da boda, diz que muita gente foi convidada. Dentre os convidados tinha um que não estava vestido adequadamente. Suas vestes, sua roupagem não estavam adequados para aquela festa. E o Senhor que convidou para as bodas nota aquele homem vestido inadequadamente para a ocasião e diz: o que esse homem está fazendo aqui desse jeito? Tira ele, amarra ele e joga ele no mais profundo abismo, nas mais profundas trevas, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. Irmãos, Jesus, quando veio a essa terra e exerceu o seu ministério profético, ele falou mais do inferno do que do céu. Sabe por quê, irmãos? Porque ele não quer que ninguém vá para o inferno. A grande tristeza absoluta do inferno é que Deus não está lá, irmãos. E só tem um jeito, irmãos, para o homem, para a mulher fugir desta condenação eterna, é entregar o seu caminho ao Senhor Jesus. Estou querendo dizer aqui para você, como profeta, como servo do Senhor, como pastor: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, querido. Temos tido experiências aqui, irmãos, de pessoas que ouviram a palavra de Deus, que ouviram um apelo, e quanto menos pensava, o Senhor as recolheu. A tua vida, irmãos, é importante e preciosa para Deus. Não adianta ficar frequentando igreja, porque Satanás também frequenta a igreja, o diabo também frequenta a igreja. O que adianta, irmãos, é abrir o coração e entregar a sua vida para Jesus em verdade. A gente não tem feito mais os apelos aqui, irmãos, sabe por quê? Porque as pessoas têm vergonha de vir ao altar do Senhor. E a gente tem feito o apelo aí no teu lugar, para que você aí no teu lugar, entre você e Deus, faça a sua confissão pública de Jesus como teu único e suficiente Salvador. Aí no teu lugar, eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Eu não sei se há alguém aqui nessa situação que tem frequentado a igreja, que tem estado nos cultos, não somente nessa, mas em outras, que já conhece o Evangelho, que já entendeu que Jesus é o único Senhor, é o Senhor da vida, mas que ainda não fez a decisão de se entregar a Jesus. Querido, querida, esse é o teu momento. É o momento que Deus trouxe, preparou para você. E a palavra de Deus em Hebreus diz: se hoje ouvides a minha voz, não endureças o seu coração. Confessa aí Jesus, querido. Peça a Jesus para entrar no teu coração nesta noite e fazer morada. Peça a Jesus para perdoar os teus pecados, para escrever o teu nome no livro da vida. Se arrependa, viva uma novidade de vida. Coloque-se diante do altar de Deus, chame Ele de Pai, chame Ele de Senhor, como aquele ladrão na cruz fez. Senhor,
Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Chame-o de Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Rasga as suas vestes aí no teu lugar, diante do altar do Senhor. Ah, pastor, minha esposa já é crente. A salvação é pessoal, é individual. Ah, o meu filho é crente. A salvação é pessoal, é individual. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Que o Espírito de Deus te conduza a essa decisão. Parece até brincadeira e algo simples demais. Poxa, só isso, pastor? Não é só isso, irmãos. Você rompe com trevas, com cadeias, com grilhões, com amarras do mundo espiritual e recebe o libertador eterno. Você realmente se entrega e diz: Senhor Jesus, a partir de hoje eu sou teu e tu és meu. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Eu sou hoje, Senhor, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Aleluia. Que seja assim na tua vida, querido. Que seja assim na tua vida, querido. Para a honra e glória de Deus. Aleluia. Fique de pé nesse momento, por favor. Amados do Senhor, cuidado com as alianças, tá? Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é céu. Às vezes vão vir propostas, irmãos, que parece aquela proposta que você vai falar: Deus está no negócio. Nem sempre Deus está no negócio. Essa proposta que você investe 100 e daqui a um mês tu ganha 3.000, corre disso. Hein? Corre disso, irmãos. Um negocinho que tu sabe que na loja custa 1.000, querem te vender a 300? O golpe está aí, cai quem quer. Pare, preste atenção e siga a sua vida segundo as orientações de Deus, para que a tua vida glorifique e exalte o nome do Senhor. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso, queridos? É uma palavra de amor para nós, irmãos. Talvez o Senhor mexeu em alguma coisa aí na tua vida, mas é porque Ele te conhece. Eu não te conheço, não. Mas Ele sabe que você estava prestes, talvez, a tomar uma atitude, a comprar algo, a entrar em sociedade, a entrar num relacionamento. Ele está dizendo para você: pare e pensa, me consulte antes. Já perguntou se eu quero? Já perguntou se eu estou no negócio? Já perguntou se é para fazer? E a gente tem que ter fé para obedecer e seguir as orientações de Deus. É como uma menina que ela foi convidada para ir para um culto num lugar árido, que não chovia há 3 meses. E quando ela se preparou para ir para o culto, ela falou: ei, espera aí, menina, vamos embora, vai começar. Ela espera. Ela entra em casa e pega um guarda-chuva. Aí a menina que a convidou pergunta: ué, você está louca? Para que guarda-chuva? Já não chove há 3 meses. Ela perguntou: qual é o propósito da oração? Não é para que chova? Então eu sei que vai chover, então eu já estou preparada. É assim que a gente tem que fazer, irmãos. Você vai para uma oração que vai chover, já leva o guarda-chuva, já leva a sua capa de chuva, já vai preparado. Porque, irmãos, quando Deus fala que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele fala que vai cumprir, Ele vai cumprir. Para Deus não é impossíveis em todas as suas promessas. Amém? Que Deus nos abençoe, queridos. Passa ali na cantina, tem um salgado com uma Coca-Cola a R$6. Que você tenha uma semana de bênção, uma semana de vitória. E se prepare, irmãos. Coisas maiores virão. Milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer, mas Ele vai fazer. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado pelo Teu amor e cuidado por cada um de nós.
Obrigado pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado pelas instruções que o Senhor nos deu. Recebe toda a honra, recebe toda a glória e recebe a nossa gratidão sincera, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora e infinita do Senhor Jesus Cristo, Filho, e as consolações doces e eternas do seu Santo Espírito sejam sobre cada um de nós, não somente agora, mas para todo sempre. Se você crê, diga: vá em paz, querido.